Uma simples caminhada em um dia chuvoso acaba mudando a vida de 3 estudantes, que são convocados como os grandes heróis em outro mundo. Mas o Zato, nosso protagonista, descobre que acabou nessa situação por acidente, já que apenas os seus colegas tinham a aptidão para se tornarem grandes heróis. Mas tudo muda quando o Zato descobre que possuía uma magia extremamente rara, que o coloca em uma bela furada que deixa todos com pena do garoto. Então já vai deixando a sua inscrição para acompanhar esse Isekai com um toque de humor com um protagonista apelão. E também me ajuda a atingir a nossa meta tão sonhada de 50 mil inscritos. E para isso você só precisa deixar sua curtida e comentar bastante para mais gente conhecer o nosso canal. E já passa lá no nosso Insta também Tio Nezo para acompanhar todas as novidades aqui do canal. Mas bora pro vídeo, que começa em uma escola onde vemos Inukami, a presidente do conselho estudantil, e Ryuzen, o vice-presidente, que eram o centro das atenções na escola, e até começa a surgir um boato que os dois estavam namorando. Mas vamos até o nosso protagonista, o Zato, o completo oposto dos dois, sendo apenas um estudante comum, mas que tinha um bom coração que apenas desejava por uma vida extraordinária e repleta de fantasia. Mas em uma noite chuvosa, o Zato acaba tendo que ficar até mais tarde na escola, porque acabaram levando seu guarda-chuva. Ele até pensa em pegar um guarda-chuva que estava lá, mas acaba resistindo, porque não queria causar problemas ao dono. E enquanto aguardava a chuva passar, ele pensa que seria perfeito se pudesse usar magia. Mas com o tempo, ele começa a ficar irritado, porque a chuva não passava de jeito nenhum, e Inukami acaba o escutando e pergunta se aconteceu algo com ele e se ele estava sem guarda-chuva. O garoto fica um pouco nervoso e Inukami o avisa que em breve todos os alunos seriam obrigados a sair da escola. Ele concorda com a garota e decide ir embora, mas ela pede que ele espere, porque ela estaria manchando a dignidade do conselho estudantil se mandasse um estudante pra casa na chuva. E Ryuzen acaba escutando a conversa dos dois e oferece seu guarda-chuva reserva pro garoto, e até o chama pelo nome. A garota pergunta se eles se conheciam e ele diz que eles eram da mesma sala, deixando o Zato surpreso por ele saber seu nome. Ryuzen entrega o guarda-chuva pro garoto, que admite que ele era um cara legal e o agradece. Mas Ryuzen diz que ele não precisava ser tão formal e o chama pelo primeiro nome. O garoto fica feliz e Inukami diz que também o chamaria assim, e como estavam saindo agora, eles poderiam voltar pra casa juntos, já que parecia ser coisa do destino. O Zato fica um pouco aflito por iniciar um evento de ir pra casa com os dois mais populares da escola e diz que todos ficariam com inveja, mas ele acaba ficando sem jeito ao notar que falou em voz alta. Mas eles acabam saindo e o garoto diz que nunca imaginou que Ryuzen era tão amigável, já que apenas o via conversando com as meninas da sala. Ele responde que apenas falava porque elas vinham falar com ele, e Inukami provoca o garoto e pergunta se os outros garotos não falavam com ele. O garoto fica sem jeito e o Zato diz que pensava que a menina fosse ainda mais inacessível, o que ela diz ser uma maldade, já que era uma aluna comum do terceiro ano. Mas Ryuzen diz que claro que ela não era comum, já que era a melhor de todas as turmas, além de ser ótima nos esportes e linda por dentro e por fora. A menina diz que ele estava pegando muito duro com ela e o Zato decide perguntar se os dois estavam mesmo juntos, mas eles negam, deixando o garoto envergonhado, mas a menina o elogia por ter sido o primeiro a perguntar diretamente pra eles, porque isso era bem melhor do que falar pelas costas. Eles continuam caminhando e ela pergunta o que o Zato pensava em fazer depois do ensino médio, mas o garoto ainda não tinha pensado e Ryuzen nota que ela já tinha feito essa pergunta pra ele, e a garota diz que apenas tinha curiosidade sobre a resposta das outras pessoas, já que ela também não tinha escolhido. O Zato pergunta se não seria um problema, já que ela estava no último ano, mas ela diz que ainda não escolheu o que queria fazer, e às vezes sentia que este não era seu lugar, chamando a atenção do garoto, que entendia esse sentimento. Mas Ryuzen acaba escutando o som de sinos. Ele pergunta se eles também ouviram, mas os dois negam, e logo em seguida Inukami também os escuta e nota que estavam ficando ainda mais fortes. Enquanto o Zato estava completamente perdido, mas um círculo mágico acaba surgindo embaixo deles, e o Zato
Usato questiona se isto seria uma porta para outro mundo, deixando Inukami extremamente empolgada. Ela pergunta se ele achava que eles iriam encontrar magias, monstros e grandes heróis nesse novo mundo. E o garoto se impressiona por ela gostar destas coisas. E com isso, eles são teleportados para outro mundo, onde Usato é o último a acordar. Ele nota que Inukami estava muito empolgada, e o rei diz que tinha certeza que eles estavam perplexos por terem parado ali tão de repente. E Ryuzen questiona quem eles seriam e o que fizeram com eles, deixando os guardas em alerta, mas o rei Lloyd diz que entendia sua confusão e pede que eles o escutem. E diz que eles estavam em seu reino, em Linger, fazendo os olhos da garota brilharem de emoção. Enquanto o rei dizia que eles foram convocados para serem os grandes heróis do reino, Ryuzen fica surpreso e Inukami vai à loucura, enquanto Usato pensava que a imagem que tinha da garota toda durona estava sendo destruída. Mas o rei volta a falar que há 2 anos atrás eles foram atacados pelo rei demônio, e novamente a garota delira, enquanto Usato apenas queria que ela se controlasse porque esse papo era meio sério, mas tudo bem. O rei diz que eles invadiram sua nação com um exército e eles conseguiram expulsá-los, mas o exército do Tinhoso estava se expandindo e não tinha como dizer o que poderia acontecer, e por isso eles tomaram uma medida desesperada, usando um ritual proibido para invocar pessoas talentosas de outro mundo para enfrentarem o rei demônio. Mas Ryuzen não tem a mesma reação da garota e fica bolado e manda o rei os mandar de volta pro mundo deles. Mas o rei responde que infelizmente não era possível, já que a invocação era unilateral e apenas podiam trazer pessoas e não enviá-las de volta, o que deixa o garoto ainda mais indignado porque todos ali tinham família. Mas o rei pede desculpas e admite que eles estavam desesperados, e os guardas apontam suas lanças pro garoto. Mas Usato pede que Ryuzen tenha calma porque achava que não iria adiantar nada iniciar uma briga. O garoto se acalma um pouco e o rei se ajoelha diante dos heróis com a promessa de mandá-los de volta pro mundo deles em um futuro próximo, e pede que eles os ajudem. Enquanto isso, todos no palácio também se ajoelham, e Inukami pergunta ao rei como ele sabia que eles eram heróis. E ele pede que o Elsie explique, e ela diz que o círculo mágico de invocação selecionava os indivíduos talentosos, e ela acreditava que eles ouviram alguns sinos tocando quando foram invocados, já que isso indicava que eles eram grandes heróis. Os dois entendem, mas se viram pra Usato que não tinha ouvido os sinos. O garoto confirma e acaba caindo a ficha que ele apenas acabou sendo envolvido nisso tudo. Mas deixando isso de lado, a maga os leva até uma sala para descobrirem quais suas habilidades mágicas, enquanto Ryuzen perguntava se Usato estava bem com essa situação, mas o garoto diz que estava tudo bem, já que afinal o Elsie tinha dito que ele poderia usar magia mesmo não sendo um herói, e estava feliz por todos os tratarem da mesma forma que os dois. Mas Ryuzen diz que não era sobre isso que ele estava falando, e na verdade ele acabou sendo forçado a vir para este mundo, e agora estava envolvido em tudo isso e queria saber se ele não estava irritado. Mas Usato diz que não iria adiantar nada ficar bravo e talvez fosse melhor encontrarem algo que possam fazer. E Ryuzen diz que ele era incrível, mas Usato diz que na verdade Inukami que era mais incrível, já que ela estava extremamente positiva com isso, e Ryuzen diz que talvez eles devam ser um pouco mais positivos assim como ela. E logo em seguida, um brilho vindo do cristal dizia que a garota tinha afinidade com magia de trovão, além de possuir uma grande quantidade de mana. Ela fica toda empolgada e chega a vez de Ryuzen, que tinha afinidade com magia de luz, que Inukami diz servir para disparar raios lasers, deixando Usato desapontado porque Ryuzen não entendia nada disso e toda aquela imagem perfeita que ele tinha da garota se fora. Mas Elcine explica que esta era uma magia bem rara e a luz dissipava o mal, sendo um poder incomparável contra os demônios. E agora chegava a vez de Usato, que estava curioso se tinha algum poder mágico, porque se tivesse ele gostaria de usá-lo para ajudar seus colegas. O garoto coloca a mão na grande bola azul
garoto e ela começa a brilhar mostrando um tom forte de verde. E Inokami admite que esta luz até acalmava o coração e pergunta qual seria a afinidade do garoto. Mas a maga estava apavorada porque precisava avisá-lo logo. Ela agarra o braço do garoto e corre até o rei, deixando seus companheiros sem entender nada. E chegando no rei, ele pergunta se ela já tinha descoberto a magia dos heróis e ela diz que ambos tinham habilidades incríveis. Mas deixa isso de lado porque o Zato... Bom, o rei pergunta se ele tinha afinidade com a magia de escuridão e até começa a dar risada disso. Mas a garota deixa o clima pesado e diz que o cristal tinha ficado verde, fazendo o rei parar de rir. E todos começam a ficar preocupados pelo garoto possuir uma habilidade extremamente rara. Mas o rei manda a garota parar de falar porque eles precisavam mandá-lo para longe do castelo o mais rápido possível. Ele se pergunta onde seria o lugar mais seguro para o garoto e por enquanto eles decidem deixá-lo na cidade. Mas enquanto isso vemos uma garota de cabelo verde caminhando pelo castelo, enquanto Zato perguntava se ele seria perigoso e se mais alguém possuía essa afinidade. O rei responde que tinha mais alguém, mas por vários motivos ele não... Bom, a garota de cabelos verdes entra com tudo na sala do trono, deixando todos aflitos, e o rei se pergunta o porquê ela tinha aparecido justo agora, e ela pergunta como tinha sido o ritual de invocação e se os grandes heróis tinham chegado. Mas o rei pergunta a Rose o que ela estava fazendo ali em seu dia de folga, e ela questiona se seria uma piada, já que ela servia ao rei, então não poderia descansar nunca, e com sua presença intimidadora, ela pergunta ao Zato se ele seria um grande herói, deixando o garoto apavorado, enquanto o rei respondia rapidamente que ele era apenas um rapaz que foi trazido até ali por pura incompetência deles, e era extremamente comum, apenas um cara comum que fazia coisas comuns e era bem comum. Rose encara o rei e acaba acreditando nele e pergunta o nome do garoto, que se apresenta e ela diz que se chamava Rose, a capitã da equipe de resgate do reino, e diz que era um prazer conhecê-lo. Mas o Zato pensa que ela parecia com alguém que tirava vidas e não que a salvava, e a maga muda de assunto rápido e diz que os heróis estavam na sala do cristal e a convida até lá. Rose pede licença e decide acompanhá-la, e o rei diz ao Zato que iria decidir o que iria fazer com ele mais tarde, e por hora ele poderia descansar. Mas o Zato diz que tava tudo bem, apesar dele ainda não ter dito sobre sua magia de cor verde, o que faz Rose parar, deixando o rei de boca aberta, além de todos ficarem preocupados, porque o Zato desperta o interesse de Rose, que o olha e pergunta se ele era de cor verde. O garoto confirma e ela diz ao rei que iria pegá-lo emprestado, mas o rei ordena a Elsie que afaste o Zato dela, e a maga usa sua magia para levá-lo pro lado de fora do castelo. Mas a nossa enfermeira Joy Maromba corre atrás dele e com um soco quebra a magia da garota e o agarra porque iria transformá-lo em um respeitável usuário de magia de cura, enquanto o rei gritava pedindo que ela espere porque sabia que ela buscava por magos de cura, mas o Zato realmente foi apenas arrastado pra lá. E mais tarde a maga avisa os amigos do garoto que ele tinha sido levado, mas não iria perder a vida ou nada parecido, e apenas foi levado para um lugar próximo e estava na equipe de resgate, já que o cristal tinha indicado sua afinidade com magia de cura, que era extremamente raro, e Rose era uma dessas pessoas que possuía a magia e pretendia treiná-lo como seu subordinado. Inokami diz que isso não parecia algo ruim e a maga responde que não sabia como explicar, mas Rose possuía métodos de treinamento meio diferenciados e quem ela treinava ficava meio... bom, eu diria meio biruta, mas ainda não sei, porque a gente vai até a Rose que explica que ele possuía magia de cura e por isso tinha o trago para a equipe de resgate e a partir de hoje esta seria a sua casa. Ela chama os outros rapazes que entram com tudo, deixando o Zato com medo. Ela manda eles serem bonzinhos com ele, porque eles iriam cuidar do garoto a partir de agora. O grupo concorda e em um tom ameaçador eles se apresentam. O garoto pede desculpas enquanto se perguntava se iria servir como oferenda, mas a Joy bombada bate
bate em um deles porque não era pra eles assustarem o novato, e diz que eles eram seus subordinados, apesar de não serem usuários de magia de cura, já que apenas existiam mais 2 usuários na equipe de resgate, que trabalhavam em outro lugar. Então não tinha escolha, e iria enfiar na cabeça dele como se usa a magia, fazendo o Zato admitir que seu corpo o mandava não se envolver com ela. O garoto até diz todo fofo que seria melhor aprender com outra pessoa, mas ela o ignora completamente e diz que amanhã se iniciava o treinamento dele. E aliás, ele podia dormir no quarto de Tong. Ela vai embora e os rapazes dizem que ele iria treinar com a chefe, então com certeza seria um verdadeiro inferno. Aliás, era melhor ele torcer pra se resumir a um inferno enquanto davam risada do garoto. E durante a noite, o Zato se pergunta o que iria acontecer com ele, apesar de imaginar que daria tudo certo. E por isso decide dormir, enquanto Rose pensava sobre como seria o dia seguinte com esse usuário de magia de cura do outro mundo. No dia seguinte, o Zato percebe que realmente estava em outro mundo e recebe a visita de seus amigos, que ficam preocupados por ele ter sido levado à força. Mas o Zato diz que por enquanto estava tudo bem e fica triste ao se lembrar que hoje iniciava seu treinamento infernal. Com Rose, então não sabia se estaria vivo no dia seguinte. Seus amigos voltam a se preocupar e perguntam se seu treinamento seria tão rígido assim, mas o Zato não fazia ideia. E mesmo assim estava determinado, já que não tinha nada melhor pra fazer e apenas queria ser útil. E Inukami fica feliz porque isso realmente era a sua cara, e aliás, eles também iriam começar seus treinamentos hoje. E por isso eles prometem dar o melhor deles. E ao ver a determinação de seus colegas, Kazuki decide que também iria se esforçar. Eles se despedem e o Zato pensa que deve ter sido difícil para Kazuki ter vindo a outro mundo, apesar de Inukami estar empolgada. Mas de qualquer forma, o Zato tinha a esperança de ficar forte o suficiente para ajudá-los algum dia, e ao olhar para trás, ele se assusta ao ver a Joy Maromba perguntando se ele tinha conseguido ter uma conversa tranquila com os heróis. O Zato confirma e a agradece, e Rose o avisa que este lugar não era uma prisão, então ele estava livre para ver quem quisesse a hora que quisesse. Pelo menos quando não estivesse treinando. Ela entrega um diário para ele e pede que o garoto anote seu dia a dia de treinamento e como se sentia a respeito, porque seria útil, já que eles iriam começar depois do café da manhã. E assim ele dá início ao treinamento infernal, mas na verdade seu primeiro dia foi bem tranquilo e aprendeu a sentir sua mana, já que em seguida iria aprender a extraí-la pra fora do corpo. Rose também dava um livro pro garoto, que achava que não iria conseguir ler, mas ao abri-lo ele consegue, já que quando um herói é convocado, ele recebia magia de tradução, deixando o garoto surpreso, enquanto Rose explicava que o reino ficava próximo à fronteira com o país dos demônios, e por isso sempre eram os primeiros a serem atacados. Ela manda ele continuar lendo, porque o livro continha informações básicas sobre o reino e as diferentes raças e demônios deste mundo. O Zato a agradece e pensa que se o treino for assim, ele iria lidar facilmente com isso. E no segundo dia, Rose bota o Zato pra correr muito, deixando o garoto exausto, enquanto se perguntava se isso seria um treinamento mágico. E na verdade era muito diferente do que ele imaginava. E no terceiro dia ele é forçado a correr até seus músculos ficarem tão doloridos a ponto de não conseguir se mover. Mas Rose dá um tapa na sua perna e a cura, fazendo o garoto rolar de dor, e logo nota que estava se sentindo melhor. E Rose explica que forçou a cura dos músculos doloridos, fazendo o Zato ficar impressionado, enquanto ela o chamava de traste e o mandava voltar a correr. O garoto até diz que dessa forma ele iria perder a vida, mas a Joy Maromba diz que se isso acontecesse, ela iria revivê-lo, o que não fazia nenhum sentido. Ele volta a correr e no quarto dia ele se juntou aos outros caras que debocham de sua lerdeza, enquanto Rose dizia que um inseto estava a uma volta atrasada, deixando o Zato indignado, porque não podia retrucar, então iria escrever tudo em seu diário. E no quinto dia ele continuou correndo, e sem notar, uma luz verde sai de sua mão. Mas vamos pro sexto dia. Enquanto o garoto corria na chuva, Rose reclama de sua velocidade diminuindo e o garoto acaba caindo de cara na lama e pensa que ela era uma bruxa de coração de gelo e iria colocar isso em seu diário. Mas uma luz verde começa a brilhar em sua mão e ele se questiona se esta seria magia de cura, mas decide deixar pra depois, já que imaginava que não precisava disso.
disso, enquanto Rose o observava. E vamos pro 7º dia, onde Rose chuta a bunda do garoto que pensava que correu até quase perder a vida, além de ser chutado por ela, enquanto Rose dizia que ele estava irritando, então iria aumentar a dificuldade. O Zato até se pergunta se ela descobriu que ele falava mal dela em seu diário, mas era impossível já que ele escrevia em japonês, então com certeza estava escrito em sua cara. Rose o arremessa e o Zato pensa que iria chamá-la de gorila musculosa e cruel em seu diário. E no 8º e 9º dia isso se repete, mas no 9º dia o Zato pensa que se questionou sobre a necessidade da luz curativa, mas agora ele percebeu que graças a isso ele conseguia fazer suas dores pararem. Então estava errado sobre a magia e reconhece que realmente precisava dela. E no 10º dia ele finalmente consegue usar a magia de cura quando quisesse, e graças a isso ele não se cansava por mais que corresse, apesar de estar preocupado porque tudo que fazia era correr todos os dias. Então será que ele seria capaz de ajudar Kazuki e Ai no Kami? Mas ele tinha certeza que Rose iria dar um soco nele caso expressasse sua preocupação, e a mulher volta a gritar, mandando ele correr mais 30 voltas, deixando ele indignado. E no 11º dia ele recebeu um novo treinamento onde tinha que fazer diversas flexões. O garoto até usa sua magia de cura para não sentir dor, enquanto Rose perguntava se ele sabia o porquê estava treinando seu corpo. O garoto para a flexão e ela diz que era para que ele possa fugir do inimigo o mais rápido possível no campo de batalha, para que assim possa salvar seus aliados feridos, e quanto mais rápido ele correr, mais rápido poderia salvá-los. O Zato fica pensativo e diz que o treinamento de hoje terminou sem que ele fosse repreendido, e admite que deveria ficar feliz com isso, mas foi algo assustador. E no 12º dia ele sentiu seu corpo mais leve, mas parece que Rose também notou isso e adicionou pesos ao seu treinamento. E no 14º dia o Zato caiu na pancada com um de seus colegas que tinha comido seu almoço, e aliás ele logo se acostumou com os pesos e até parece que estava lidando bem com tudo isso. E uma semana depois, no 21º dia, ele recebeu a visita de seus amigos que ficaram impressionados com um garoto que estava fazendo flexão com uma rocha e Rose em cima dele, enquanto ela perguntava o porquê ele tinha desacelerado e até o chamava de lagarto, mas o Zato responde que ela era tão leve que ele não pôde evitar. E por isso a Joy Maromba pega outra pedra e o garoto usa sua magia de cura e continua as flexões, enquanto Rose dizia que finalmente ele estava começando a se tornar seu tipo de homem, e com um sorriso ela admite que poderia levá-lo lá mais cedo do que pensou. E enquanto isso seus amigos se questionavam se aquele realmente seria o Zato, que estava bem musculoso e maravilhoso, apesar de Kazuki imaginar que era um treinamento terrível. Mas isso acaba despertando a ira do soldado que veio com eles. Ele vai até Rose e questiona o que diabos ela estava fazendo e por que estava destruindo um jovem com um futuro brilhante, mas Rose manda Siglis a soltar e diz que seus ideais até podiam ser respeitáveis, mas ela tinha seu próprio jeito de fazer as coisas. E além disso, o Zato iria se tornar seu braço direito, então seria um problema se ele não superasse esse nível de treinamento. O Zato fica de boca aberta com essa revelação, enquanto Rose dizia que ele era um grande achado e gostava de como ele não gostava de perder, e o fato dele nunca se render era melhor ainda. E além disso, ele era um homem que podia sobreviver ao seu treinamento, fazendo o Zato perceber que teve um efeito contrário ir contra ela, e Rose manda o garoto fazer uma pausa pro almoço, já que devia ter muito a falar com os heróis, e o garoto concorda e se junta a eles, enquanto o guarda pedia pra Suzune e Kazuki ficar de olho na princesa, já que precisava falar com essa mulher. E no piquenique, Kazuki diz que Siglis era o cavalheiro mais forte do reino e estava os ensinando a usar a espada, mas o Zato olha pra garota e pergunta quem ela seria, e a garota se apresenta como Célia Vulgastlinger, fazendo ele perceber que ela era a princesa, deixando o garoto preocupado. Ele até se ajoelha pedindo perdão pelo seu comportamento, mas a princesa pede que ele continue a tratando normal, fazendo Inukami se lembrar que Kazuki tinha feito o mesmo quando a conheceu, deixando o garoto envergonhado. E a princesa puxou uma torta que tinha trago, deixando todos felizes, enquanto Kazuki perguntava se o Zato tem treinado daquela forma todos os dias, mas o garoto nega porque o de hoje estava bem mais leve e pergunta como era o treinamento dele.
deles, deixando seus amigos surpresos enquanto diziam que era bem rígido, mas todos sempre consideravam a saúde e bem-estar deles. O Zato diz que então era bem normal e que Rose era um ogro. Kazuki pede desculpas e o Zato questiona o motivo das desculpas e ao pegar outro pedaço de torta, ele desperta o olhar de Inukami. Em seus músculos, a garota até levanta sua camisa porque queria dar uma espiadinha, deixando a princesa envergonhada e como ela pensou, ele tinha mudado. Ela até admite que queria tocar neles, mas o Zato muda de assunto e diz que Kazuki queria ter dito algo e o garoto diz que estava se perguntando se não estava muito sofrido pra ele. O Zato admite que era duro e no começo até teve vontade de fugir, mas agora ele não queria, porque o treinamento estava começando a ser divertido e a vida ali não era tão ruim assim. Apesar de Rose ser assustadora, Inukami diz que ele era incrível e até parece que ele encontrou seu lugar, mas o garoto diz que não tinha nada de incrível e era só sua teimosia. Ele usa sua magia de cura e diz que os dois iriam lutar como os heróis algum dia e ele apenas queria ser capaz de ajudá-los. Inukami pergunta se ele iria salvá-la se estivesse em apuros, fazendo o Zato dizer que desse jeito ela até parecia uma garota normal, deixando a menina bolada, mas até a princesa admite que era difícil de chamá-la de garota normal, fazendo todos rirem. Mas a chegada de Tong com o almoço de Usato deixa o garoto furioso e os dois caem na pancada. E a princesa fica preocupada, mas Kazuki diz que estava tudo bem porque acreditava que isso faça parte do dia a dia do Usato. Inukami concorda com ele porque o garoto vivia do seu jeito e até parecia estar mais acostumado com esse mundo do que eles. Isso faz Kazuki ter vontade de treinar ainda mais, enquanto Inukami pensava que acreditava que tinha alguma razão para os três terem sido invocados juntos. E durante a noite, o Zato percebe que seu corpo realmente tinha mudado após seus músculos serem destruídos e curados diversas vezes. Ele se lembra do que Rose tinha dito e se pergunta se realmente era possível que alguém como ele possa correr para salvar os feridos e se questiona se tinha a força mental que combine com esse corpo. E no dia seguinte, Rose diz para o Zato que eles iriam para fora, fazendo seus companheiros perceberem que o dia tinha chego, deixando o Zato curioso. E do lado de fora, Rose deixa o guarda com medo. Ele abre o portão e o Zato pergunta para onde eles estavam indo, mas Rose o manda ficar quieto e apenas segui-la. E um tempo depois, eles chegam na floresta que era conhecida como a escuridão de Linger e era famosa por ser repleta de monstros. Rose diz que ele não devia voltar para casa até caçar um Grand Frizzly, deixando o Zato assustado porque um Blue Grizzly se transformava em um Gran após viver por 100 anos. E além disso, o livro dizia que os Blues já eram extremamente perigosos, mas Rose diz que ele já devia ser capaz de derrubar um facilmente, deixando ele ainda mais assustado porque até agora ele só correu e não aprendeu a lutar. Mas Rose pega o garoto e o arremessa na floresta, deixando ele apavorado. O Zato se desespera enquanto se aproximava do chão porque dessa forma iria acabar perdendo a vida, mas o garoto não desiste e utiliza de sua magia de cura para amortecer a queda, ou melhor, regenerar o que iria quebrar, mas graças a isso ele consegue sobreviver. E apesar de ser chato, ele sabia que não podia retornar para casa sem cumprir a missão de Rose. Ele fica confiante, já que afinal era apenas um urso de uns 2 metros de altura, mas ele acaba sendo surpreendido pelo ursão que aparece atrás dele, fazendo o garoto correr desesperado enquanto gritava de medo. Mas ele tinha confiança em suas pernas e um simples urso jamais iria superar a sua velocidade. Mas o urso acaba conseguindo e o garoto tenta se acalmar porque precisava pensar com cuidado. E além disso, ele conseguiu sobreviver ao seu treinamento infernal, então este urso não era nada comparado com Rose. O Zato se vira pro urso e se prepara pro combate, mas se desespera ao ver mais 2 ursos junto com ele e diz que era uma covardia. Ele volta a correr e diz que não imaginava que os Blue iriam aparecer, mas o garoto acaba escutando o som de uma cachoeira e se joga nela, fazendo os ursos desistirem dele. E depois disso ele sai da água exausto e durante a tarde ele nota que só tinha ração de emergência, um cantil e uma faca, e pensa que a maldita Rose poderia ter mandado pelo menos algo pra ele fazer fogo. Ele até se pergunta se ela era um demônio, apesar de admitir que ela se parecia mais com um ogro. Ele pensa que tinha que derrotar aquele urso, apesar de imaginar que era impossível, mas decide pensar sobre isso no dia seguinte. E no outro dia ele caminha pela floresta marcando as árvores porque precisava encontrar onde o urso ficava, e acaba encontrando uma árvore repleta
coberta de marcas de garras e se assusta ao ver a moita se movendo. Ele se prepara para o combate, mas das moitas sai um coelho com a patinha ferida. E o Zato até fica curioso sobre a criatura e pergunta se ela estava machucada. E o coelho confirma, deixando ele ainda mais confuso. Mas mesmo assim, ele cura a patinha do coelho e pede que ele tome mais cuidado. O Zato volta para a busca, mas ao olhar para trás, ele vê o coelhinho o seguindo. O garoto até pede que ele vá embora porque estava atrás de um monstro perigoso. Mas o coelho continua atrás dele e o garoto volta a tentar mandá-lo embora. Mas acaba se perguntando se ele sabia onde o ursão estava. E para sua surpresa, o coelhinho mostra a direção da toca do urso. E o Zato decide observá-lo sem ser descoberto e diz que eles até pareciam uma família. E alguns dias depois, o Zato pensa que estava preocupado em beber a água do rio sem fervê-la antes, mas infelizmente era sua única opção. E o coelho volta a encontrá-lo e os dois voltam a observar os ursos. Ele até admite que estava começando a achar os Blue muito fofos. Aliás, esse coelho também era super fofo e ele estava feliz nesse lugar. E mais tarde ele começa a passar mal por conta da água e tenta usar sua magia de cura para parar a dor, mas infelizmente ela não funcionava. E a sensação que tinha era de estar envenenado. Ele pensa sobre uma maneira de curar isso e o coelho vem até ele, deixando o Zato um pouco mais feliz. E no dia seguinte, o coelho leva até um rio que tinha uma água cristalina. Ele agradece o bichinho, mas ao olhar pro coelho, ele nota que o bichinho estava assustado e o coelho sobe na árvore. E o Zato o segue e pergunta se um monstro estava se aproximando. Ele fica curioso sobre qual monstro seria, já que esse carinha não tinha demonstrado medo nem mesmo pelo grande urso. O coelho se arrepia e das árvores surge uma cobra gigante, deixando o Zato assustado e preocupado porque não tinha visto nada sobre algo assim nos livros. Mas mesmo assim, ele consegue perceber que aquela coisa era perigosa e estava cheia de intenção de acabar com a vida de alguém, então seria melhor ficar longe daquilo. O Zato fica apavorado e se passam mais 4 dias, onde ele apenas continua observando o urso, que continuavam os mesmos, mas ele não podia voltar para casa sem derrotá-lo, então decide enfrentá-lo no dia seguinte. Mas no outro dia, o coelho fica o puxando para que ele não vá e o Zato acaba desistindo até pelo menos a chuva passar. E depois da chuva, ele vai atrás do urso, decidido a acabar com ele, e o coelho pula em seu ombro. E ele diz que ele não poderia impedi-lo hoje, já que precisava derrotar o urso para sair da floresta. O coelho fica triste. O Zato pega sua faca e se prepara para o combate, mas ao sair da moita, ele nota que os dois ursos não estavam mais vivos. Ele pensa que Rose iria acabar com ele se descobrisse que sua presa foi tomada por outra coisa, e essas marcas de mordida só poderiam ser daquela cobra enorme, e não parecia que ela tinha os eliminado para comer, então ela só pode ter feito isso por mera diversão. O Zato escuta um barulho da toca e se surpreende ao ver o filhote que ainda estava vivo, e o ursinho vai até seus pais tentar acordá-los. Enquanto o Zato admitia que odiava perder e por isso não gostava de perder para Rose, e também não gostava do fato de tomarem sua presa e sua determinação ter sido em vão. O ursinho começa a chorar e o Zato diz que além de tudo isso, ele não aceitava a cena diante dele e promete vingá-lo. Então ele apenas precisava esperá-lo. O garoto vai embora e o ursinho fareja algo e vai na outra direção. Mas enquanto isso, os amigos de Zato iam até o dormitório, onde descobrem que ele estava treinando na floresta há 10 dias. Kazuki questiona se não seria tempo demais, mas Tong diz que Rose decidia tudo e além disso, ela também estava fora. Então eles não sabiam o que estava acontecendo, apesar de parecerem estar nervosos. E ao retornar, Inukami diz que Kazuki sempre estava preocupado com o Zato. Ele questiona se ela também não ficava preocupada e a garota diz que ficava, mas Rose o obrigava a fazer algumas coisas. Então, certamente ele estaria bem e, aliás, ela confiava nele e tinha certeza que ele retornaria para eles. E na floresta, o Zato prepara uma lança e se prepara para o combate. Ele pede pro coelhinho o levar até a cobra, mas pede que ele fuja depois disso, e com isso eles chegam na criatura. Mas o garoto se depara com a cobra batendo no filhote de urso e diz que tinha pedido para ele esperar e admite que estava com medo, mas mesmo assim não tinha nada mais assustador que Rose. Ele corre pro combate e pensa que ela devia estar confusa, então seria sua chance, mas a cobra o ataca e o Zato escapa por pouco e graças a isso ele consegue uma
a abertura e espeta o olho da cobra, que se debate e consegue dar uma rabada no garoto, que usa sua magia pra não se machucar. Ele pergunta se isso era tudo que ela tinha e puxa sua faca, e a cobra volta a atacá-lo, fazendo o garoto pensar que seria melhor atacá-la pelo seu ponto cego, mas a cobra o atrai para uma armadilha e morde seu braço. O Zato fica indignado e usa sua magia de cura para conseguir golpear a cobra por dentro, já que aquele braço era o que estava segurando a faca, fazendo o monstro soltá-lo. Mas o Zato acaba percebendo que aquele monstro possuía veneno, o que era completamente injusto, porque além de enorme, era venenoso. Mas isso não iria adiantar, já que ele tinha aprendido como se curar de venenos por conta daquela dor de estômago, então apenas precisava se curar de dentro pra fora. E dessa forma ele volta pro combate enfurecido e a cobra volta a tentar dar uma rabada nele. Mas o garoto é salvo pelo filhote de urso, que consegue segurar a cauda da cobra e dá a oportunidade perfeita para o Zato golpear o monstro, fazendo ele ir ao chão. Mas o garoto ainda não tinha acabado e pega sua lança e volta a atacar o olho do monstro, enquanto o urso a segurava, e dessa forma a cobra é derrotada. O Zato fica exausto e feliz que tinha conseguido, e o ursinho faz carinho nele enquanto ele dizia que tinha o vingado e até queria curar suas feridas, mas infelizmente usou quase toda sua mana para parar esse veneno, então não conseguia se mover. Mas ele não podia contar que a cobra ainda estava viva. Os dois ficam apavorados ao vê-la se levantando, e o garoto tenta se levantar, mas não consegue, e o urso tenta puxá-lo enquanto o Zato pedia para que ele fugisse, mas o ursinho não o abandona e a cobra dá o bote neles. E o Zato pensa que esse seria o fim e se lembra de seus amigos e de Rose, apesar disso tudo ser culpa dela, e grita chamando Rose de selvagem, mulher violenta e um verdadeiro ogro. Mas o garoto acaba sendo salvo por Rose, que esmaga a cobra, e Rose diz que ela devia apenas ter perdido a vida, deixando o Zato e o urso assustados. O Zato se surpreende ao vê-la e pergunta o que ela estava fazendo ali, e ela responde que tinha sido avisada por esse aqui, revelando o coelhinho, que se chamava Kururu e era seu animal de estimação. O Zato fica confuso e ela diz que tinha o colocado para vigiá-lo, e ele fica sem acreditar porque o coelhinho tinha aparecido ferido, mas claro que isso fazia parte do plano dele, e se aproveitou disso para ganhar sua confiança. E como Rose estava por perto, ela estava pronta para intervir se algo acontecesse com ele, apesar de ter a intenção de intervir o mínimo possível. Mas estava surpresa que algo assim tinha acontecido. O Zato pergunta se ela conhecia esse monstro e Rose responde que ele tinha sido criado pelo exército do Rei Demônio, e até mesmo Siglis não conseguiu derrotá-lo durante a última invasão. Então ele deve ter escapado para a floresta, mas ela não imaginou que o Gran Grizzly seria derrotado, já que era tão forte que nem mesmo uma unidade completa de elite seria capaz de derrotá-lo. O Zato se assusta e pergunta se ela esperava que um novato como ele lutasse contra algo assim, e ela diz que não esperava que ele vencesse, já que o objetivo era que ele ganhasse experiência de luta contra algo mais forte. Mas as coisas começaram a ficar interessantes com ele e ela ficou curiosa, então deixou as coisas rolarem. O Zato fica indignado e o urso se põe à frente dele e rosna pra Rose, que diz que ele tinha se apegado ao garoto, e o Zato fica surpreso e se lembra que ele tinha perdido os pais, e faz carinho no urso, que acaba se acalmando e fica feliz, enquanto Rose dizia que eles realmente eram muito parecidos, e fala pro urso que também iria levá-lo, então era pra ele carregar esse farrapo. O urso obedece Rose, que pega os dois no braço, enquanto o Zato admitia que tinha medo dela, mas Rose diz que tinha ouvido tudo o que ele tinha dito sobre ser selvagem, uma mulher violenta e uma ogra, deixando ele preocupado porque ela prometeu que ele não iria dormir essa noite. Ela deixa até mesmo o urso assustado, e enquanto iam embora, ela diz que ele tinha passado com louvor, e durante o entardecer, Rose diz que o Zato se qualificou para ficar ao seu lado no campo de batalha, apesar de ainda não ter dominado o básico, mas mesmo assim tinha o que era preciso, como um corpo que possa suportar a dor, capacidade física e um forte estado mental. E aliás, os outros dois usuários de cura não conseguiram obter essa qualificação, então ele podia se orgulhar, apesar de que em breve os demônios iriam atacar. O Zato fica aflito e vamos até os demônios, onde a comandante do
terceiro exército, Amelia Vergert, dizia que em breve as unidades estariam prontas para a batalha e poderiam começar a invadir Linger. O Zato fica surpreso ao descobrir que ficaria na vanguarda junto a Rose e pergunta sobre Tong e os outros usuários de magia de cura. E Rose explica que os outros dois teriam funções diferentes e que ainda tinham algum tempo. E o Zato deveria solidificar sua determinação antes do ataque, o fazendo se questionar se realmente iria conseguir. E enquanto isso, o Rei Demônio confiava a liderança das tropas nas mãos de Amira, a comandante do terceiro exército demoníaco, e aconselha que ela dê o seu melhor, apesar de não ser necessário lutar até perder a vida. Amira é dispensada e Hairi Lux a encontra e questiona se ela estava nervosa diante do Rei Demônio, e ela responde que ele deveria se concentrar em seu trabalho, em vez de provocar os outros, e começa a ir embora, mas o demônio a segue e diz que seu trabalho estava indo bem e acabou de criar um mais novo protótipo de monstro, e leva Mira até uma nova cobra que tinha um veneno poderoso, além de ser enorme e possuir presas afiadas, que ele chama de Projeto 72, um monstro feito pelo demônio Baljinak. E a Mira diz que o 71 tinha o mesmo nome e desapareceu quando atacaram Linger da última vez, após ser ferido por Siglis. Mas Hyrule diz que esse era mais forte, e a Mira espera que seja verdade, já que haviam outras pessoas mais problemáticas que Siglis em Linger. E Hyrule questiona se ela estava falando dos que não lutavam, apesar de estarem no campo de batalha. E na verdade eles carregavam os feridos e fugiam para retaguarda antes que fossem notados, minimizando de forma absurda as baixas, sem contar a chefe deles, que era uma curandeira que andava na vanguarda curando pessoas na hora, e a pior parte seria que ela também era uma lutadora de alto nível, o que deixa a Mira furiosa, principalmente porque como comandante ela não poderia sair para batalhar, mas como ela sabia disso, ela planejou que um demônio conhecido como o Mago Imortal das Trevas, o Cavaleiro Negro, lidere a vanguarda. E após uma noite de sono, o Zato vai alimentar o filhote de urso e encontra o coelho traidor que brincou com seu coração puro e inocente. Mas claro que sua fofura acaba derretendo seu coração novamente, e ele acaba cedendo e dando uma frutinha pra ele, enquanto chamava o urso de Bluerin. Rose escuta o nome que ele escolheu e o Zato explica que era uma abreviação de sua raça, e Rose não liga muito pra isso, e avisa que já relatou sobre o urso pra Vossa Majestade, e conseguiu a permissão pra mantê-lo como propriedade da equipe de resgate. Então ele poderia ficar, mas claro que teria que trabalhar, e sua presença deixa até mesmo Bluerin assustado. E o Zato pergunta o que ela planejava que ele fizesse. E lá vamos nós para mais um dia de treinamento, só que dessa vez o Zato estava carregando Bluerin, já que este treinamento era uma simulação e deveria pensar neste urso como uma pessoa que precisava de resgate. E agora deveria começar a correr. O Zato inicia o treinamento e pensa que isso significava que ele apenas tinha que carregar mais peso, então seria fácil, mas Rose grita o mandando ser mais rápido, e assim ele aumenta a velocidade, mas acaba sendo surpreendido pelos outros integrantes do grupo de resgate e pergunta o que eles tinham na cabeça, e eles explicam que estavam em uma simulação do campo de batalha e os outros também estavam preparando emboscadas para ele. O Zato dispara na frente e desvia das outras armadilhas, e depois de 4 horas correndo, ele fica exausto e acaba indo ao chão e se pergunta o que tinha acontecido, porque imaginou que no mínimo iria aguentar facilmente até metade do dia, mas Rose explica que esse era o seu nível atual de resistência em campo de batalha, já que os humanos sentiam exaustão por nervosismo, medo e impaciência, e por isso ficou sem forças mais rápido que o normal, então devia se acostumar com isso para obter o estado mental e a capacidade de reagir, para não vacilar diante ao medo. Rose o cura e pede que ele passe a tarde correndo perto do castelo e ao redor da cidade, assim que recuperasse um pouco de mana, e claro que deveria levar Bluerin junto, gerando vários comentários na cidade sobre o urso, o que não surpreende o Zato, já que afinal ele ainda era um monstro, mas estranhamente as pessoas começam a falar que não tinha problema, já que ele era um deles, e Bluerin acorda com o
cheirinho de sua fruta preferida. Mas o Zato não tinha dinheiro pra isso e pergunta qual era o nome dessa fruta, e a velhinha diz que se chamava Peflis, uma das especialidades do reino, e o Zato aproveita pra perguntar o porquê todos estavam tão calmos mesmo com ele carregando um monstro nas costas. E a mulher explica que eles sabiam que ele fazia parte da equipe de resgate por conta de sua roupa e estavam acostumados com os membros assustadores da equipe correndo por aí, então não se assustavam com facilidade. Ele compreende e agradece a velhinha, que o dá uma das frutas como sinal de amizade, e claro que Bluerin amou isso. O Zato volta a correr e uma demi-humana pergunta se ele seria membro da equipe de resgate, e a mulher confirma e pergunta se tinha algo de errado, mas a garota apenas o observa. E como o Zato estava próximo ao castelo, ele decide visitar Kazuki e Inukami, mas um homem corre atrás dele com muita dificuldade enquanto pedia pra ele esperar. O homem acaba caindo e Bluerin nota, e o Zato para usar sua magia de cura nele. E o homem pede desculpas por incomodá-lo e diz que queria conhecer o novo integrante da equipe de resgate e se apresenta como Orga Fleur, o outro integrante capaz de usar magia de cura, e fica surpreso porque não imaginou que o novo integrante fosse alguém invocado junto aos heróis. E o Zato diz que tem treinado tanto que tinha se esquecido disso. Orga dá risada e fica impressionado que ele consiga acompanhar o treinamento da capitã, o que foi impossível para ele e sua irmã mais nova, que tinham uma clínica na cidade e usavam suas curas para curar os residentes, o que deixa o Zato curioso porque ele tinha desmaiado há pouco e não usou sua magia nele mesmo. Mas Orga explica que ele não era muito bom em se curar, embora seja ótimo em curar outras pessoas, fazendo o Zato notar que existiam diferentes tipos de pessoas entre os que usavam magia de cura. Orga concorda e diz que mesmo com a clínica eles trabalhavam sob o comando da capitã e cuidavam dos feridos em momentos de necessidade, fazendo o Zato se lembrar do que Rose tinha dito, e pergunta o que os dois faziam no campo de batalha, e Orga diz que eles curavam os feridos trazidos por Tong e os outros na retaguarda servindo como apoio. E o Zato diz que Rose o pediu para se juntar a ela na vanguarda, deixando o garoto impressionado, enquanto o Zato se questionava se realmente era capaz disso. Mas Orga nota seu olhar de preocupado e diz que durante a guerra, os cavaleiros e os grandes heróis lutavam na vanguarda, e era onde sempre tinham os maiores perigos, fazendo o Zato se lembrar de seus amigos, enquanto ele dizia que normalmente se eles forem feridos e deixados para trás, iriam apenas esperar o fim de suas vidas, mas se houver um usuário de cura circulando no campo de batalha, essas pessoas poderiam ser salvas. E apesar de ser exaustivo e perigoso, a capitã jamais escolheria alguém que não confiasse totalmente. Mas agora ele precisava retornar para a clínica. Ele se despede de Zato, que fica feliz por ter falado com ele, e Orga pede que o Zato não odeie Rose, porque era difícil de dizer por educação que ela era uma pessoa gentil, já que ela simplesmente era desajeitada com as pessoas. Mas o Zato diz que estava tudo bem e não a odiava, apesar de ter várias reclamações. Ele volta a correr e Orga pensa que ela finalmente encontrou alguém, e logo em seguida a sua irmã chega bolada com ele por ter saído sozinho. Ela até o questiona se ele queria perder a vida, e o garoto responde que não era tão fraco assim e não era pra olhar com tanta desconfiança, já que ele apenas conheceu um garoto bem interessante, que com certeza ela conheceria em breve. E enquanto isso, o Zato entrava no castelo com o ursão. Ele vai até o campo de treinamento, onde encontra Inukami, que se pergunta o que era aquela coisa fofa e azul, e o Zato explica que ele era um filhote de Blue e Grizzly, que encontrou durante seu treinamento de sobrevivência em uma floresta infestada de monstros. Mas claro que ela não estava ouvindo nada, já que apenas queria fazer carinho nesse mega fofucho. O garoto permite e diz que a curaria caso ele a mordesse, o que era meio assustador, mas mesmo assim ela tenta fazer carinho no monstrinho, já que como era heroína, os monstros deviam amá-la, mas o Bluerin dá
um tapa na mão da garota, deixando ela sem palavras. Enquanto Zato dizia que ele devia ser tímido, mas ela diz que apenas estava admirando suas almofadinhas da pata e tenta novamente chamando por seu nome. Mas novamente o urso não deixa e o Zato diz que talvez seja por seu coração estar contaminado. Mas deixando isso de lado, o Zato nota que sua mão estava muito machucada e usa sua cura para ajudá-la, já que ela deve ter exagerado no treinamento, e alerta que ela devia cuidar direito dos ferimentos, fazendo seus machucados sumirem. E Inukami fica maravilhada com isso e pergunta se ele veio vê-la, mas o Zato diz que veio ver ela e Kazuki, deixando a garota decepcionada, porque sua sinceridade seria sua única falha. Mas mesmo assim, ela explica que Kazuki estava fora e foi ganhar experiência lutando contra monstros com Siglis e os outros, e enquanto isso, Siglis dizia que o exército do Rei Demônio atacaria em breve, e desta vez suas forças estavam ainda mais poderosas, mas as tropas reais estavam ainda mais motivadas, já que desta vez teriam os dois grandes heróis junto com eles. Kazuki fica pensativo e concorda com ele, porque daria o seu melhor, e eles acabam sendo cercados por lobos e se preparam para o combate. Mas voltamos até o Zato, que esperava que tudo fique bem com eles, e Inukami diz que seria apenas por alguns dias, e assim que ele retornasse seria sua vez, e estava ansiosa para isso. Mas o Zato tinha certeza que ela iria se divertir, deixando ela bolada, porque queria que ele também se preocupasse com ela. Mas ele diz que era claro que estava preocupado, fazendo ela sorrir, e mais tarde eles se despedem. E Inukami pensa que ele não percebeu que foi bastante franco com ela, o que ela não achava ruim. E enquanto retornava, o Zato pensava que Kazuki e Inukami estavam dando o seu melhor, porque o dia em que iriam batalhar estava se aproximando, e ele não queria se esconder em segurança enquanto eles estavam em perigo. Ele se lembra que em seu antigo mundo ele só podia admirar as outras pessoas, que faziam o que ele não conseguia, mas agora ele não era a mesma pessoa. E após colocar Bruerin pra dormir, ele encontra Rose, que pergunta como foi o treinamento e se ele tinha se acostumado, e o garoto responde que queria treinar mais um pouco, e a lembra do que ela tinha dito mais cedo sobre solidificar sua determinação, quando ele tinha sobrevivido por pouco daquele monstro cobra, e admite que ficou muito assustado quando ela falou sobre o exército do Rei Demônio, e se não fosse necessário, ele não queria entrar no campo de batalha. Mas hoje ele encontrou um sentimento mais forte que superava esse medo, e diz que não sabia lutar e que não iria tirar a vida de nenhum inimigo. Rose concorda, e ele continua falando que iria salvar Kazuki e Inukami, assim como todos os outros que só ele poderia salvar, porque fazia parte da equipe de resgate. Fazendo Rose sorrir, ela vai até ele e com um soquinho em seu peito, ela diz que assim estava ótimo, porque estavam indo pra lá pra salvar pessoas e nocautear os idiotas que queriam se sacrificar pra trazê-los de volta e resgatar os feridos, que o inimigo estava prestes a tirar a vida e mantê-los vivos. Era o trabalho deles. Então ele deveria continuar contando seus ideais a todos, porque essa era a equipe de resgate. O Zato concorda com a capitã e pela primeira vez ele realmente sentiu que fazia parte da equipe de resgate. E no dia seguinte, Rose o acorda jogando uma mochila nele, porque o rei enviou uma mensagem pedindo que ele participe do treinamento da heroína Suzune fora do castelo, onde a garota estava ansiosa. O Zato fica curioso sobre o motivo de participar do treinamento de Inukami, já que Siglis acompanhou Kazuki. Então Rose explica que o rei tinha feito o pedido para ele participar do treinamento de Kazuki, mas ela recusou, já que ele tinha acabado de retornar da floresta, e como ele fez um novo pedido, ela não pôde recusar, e logo à frente eles encontram Inukami, que estava empolgada em vê-lo. Talvez ela esteja mais feliz por ver Bluelin, mas enfim. Inukami apresenta os
outros membros do grupo, que seriam Haruko e Korin, e Rose avisa Inukami pra ter cuidado, já que a magia de cura de Usato não era onipotente, embora veneno e ferimentos possam ser curados. Mas se perdesse a vida, tudo acabaria. Inukami compreende e Rose confia na garota, já que afinal Siglis tinha a treinado. E pra Usato, ela não diz nada, ele parece meio decepcionado e Rose pergunta se ele queria algum conselho, mas ele nega porque apostava que ela iria gritar com ele. E enquanto Rose ia embora, Inukami dizia que ela parecia bem forte e agora eles poderiam ir. E enquanto isso, a princesa ficava bolada com Kazuki, que estava treinando após retornar de um treinamento exaustivo, mas ele diz que estava tudo bem e conseguiu descansar bastante. Ele faz uma pose e a princesa fica envergonhada e pede que ele se cuide. Mas voltamos pro nosso grupo, que conversava sobre Kazuki, que retornou exausto, apesar de estar feliz pela experiência de luta que conseguiu derrubando muitos monstros perto da floresta escuridão de Linger, onde Usato conheceu Blurin. E se pergunta se ele sentiria nostalgia ao retornar pra lá, mas Inukami aproveita o momento que o urso estava dormindo pra tentar fazer carinho nele, mas dessa vez Usato a impede, porque não entendia o motivo dela estar agindo dessa forma, fazendo a garota questionar se ele adquiriu uma nova fantasia de bater na mão de meninas. Mas com isso Blurin acaba acordando, então Usato manda usar suas próprias pernas, mas o urso ainda estava sonolento e anda parecendo bêbado, e Inukami acaba tendo a brilhante ideia de deixá-lo subir em suas costas para que ela o carregue. A garota fica maravilhada com seu pelo fofinho e toda a fofura acaba indo embora quando ela sente o peso do urso, que acaba esmagando. E Usato ajuda a garota e pergunta como ela pôde se machucar sem ao menos ter lutado, e Inukami pede desculpas por já ter o feito usar sua magia, mas ele diz que não tinha problema, e à frente a maga detecta algumas criaturas. O grupo se prepara para o combate e Bluerin nota algo diferente, e a maga diz que não eram monstros fazendo um grupo de bandidos sair de seu esconderijo. Eles ordenam que entregue todos seus equipamentos e ameaçam o grupo, enquanto Usato se perguntava se eles seriam bandidos. E Inukami chama o garoto, maravilhada que bandidos realmente existiam, mas os bandidos ficam apavorados ao notarem o Blue Grizzly, mas o líder diz que ainda era um filhote, então não precisavam ter medo, e um deles até sugere que eles o capturem para usar sua pele, deixando Inukami furiosa. Eles começam o combate e Usato usa Inukami como se fosse seu Pikachu. Ela fica bolada, mas mesmo assim ataca os bandidos, enquanto Usato a chamava de arma de choque humana, ou melhor, enguia elétrica humana. Ela começa a ficar bolada e a maga recebe outro sinal de algo se aproximando, e os bandidos acabam sendo pisoteados pelos javalis que viviam ao fundo da floresta. Korin acha isso estranho e Blurin defende Usato dos monstros, mas um dos javalis dispara em direção a Inukami e Usato segura a garota. Blurin tenta ajudá-los, mas não consegue, e os dois são arremessados pra dentro da floresta. Então Usato usa seu corpo pra proteger a garota e eles acabam caindo em um rio, que Usato se lembra muito bem, já que no final dele tinha uma cachoeira, e pede que a garota segure seu fôlego enquanto os dois caíam de lá. E um tempo depois, Inukami acorda Usato preocupada com ele, enquanto dizia que iria protegê-lo, já que ela era uma mulher que retribuía os favores. E ao acordar, ele diz que já estava tudo bem, e aliás, ele estava começando a ficar envergonhado. Inukami também fica com vergonha e joga ele no chão porque ele tinha acordado muito rápido, e Usato explica que apenas estava descansando depois de ter atirado de dentro da água, e agora ele podia cuidar de seus ferimentos. Ela agradece e pede desculpas pelo que tinha acontecido, mas Usato pede que ela não se desculpe, já que estava feliz deles terem caído juntos. E aliás, ele não esperava que iria retornar para esse lugar que Rose tinha jogado para treinar, e alerta que ali tinha muitos monstros fortes, e Inukami pergunta se eles não deveriam deixar a floresta imediatamente, já que era tão perigoso. E ele diz que logo iria escurecer e o tempo não parecia bom, então seria melhor encontrarem um lugar seguro para descansarem e depois partirem pela manhã. Ela concorda e Usato diz que da última vez se abrigou em cima de uma árvore, mas Inukami nunca tinha subido em uma, apesar de sempre ter tido vontade, mas nunca recebeu permissão para isso.
isso, fazendo Usato pensar que talvez ela seja de uma família rica, então sugere que eles descansem naquela caverna, onde poderiam ficar secos mesmo se chovesse, além de ser mais seguro, e sugere que eles troquem de roupa. Inukami concorda e pede que ele não fique espiando, mas sua reação deixa a garota frustrada. E mais tarde, Usato usa seu picaíno para algumas tarefas, como conseguir peixe e acender a fogueira. Deixando ele emocionado, ele agradece a garota que admira seu peitoral que tinha aumentado, mas sua atenção acaba mudando para alguns macaquinhos. Ela se aproxima deles e Usato diz que eram Venom Monkeys e alerta para ela não os tocar porque eles possuíam veneno, apesar de não serem ferozes, mas a garota já estava fazendo carinho no filhote, deixando Usato indignado, enquanto Inukami dizia que eles até podiam ser venenosos, mas ela já foi mordida por sua fofura venenosa. O macaquinho morde seu dedo e ela diz que ele não precisava ter medo, mas o veneno logo a afeta, e ela desmaia, deixando Usato preocupado enquanto usava sua magia de cura. E no castelo, Kazuki recebia a notícia que Usato e Inukami tinham desaparecido ao entrar em contato com um grupo inesperado de monstros, e se separaram de seu grupo, e o rei diz que não tinha certeza se deveria ter o contado, mas Célio convenceu a não esconder nada de nenhum deles, e agora estavam reunindo um grupo de buscas que iria partir pela manhã, mas Kazuki diz que poderia ser tarde demais, então iria agora mesmo, mas Rose pede que o herói espere, porque provavelmente Suzune e Usato estavam juntos, então tudo estaria bem, já que Usato era seu subordinado e não perderia a vida tão facilmente. E na caverna, Usato estava tranquilo, porque essa vida de sobrevivência era muito mais fácil junto com Inukami, que estava bolada porque ele estava a usando como ferramenta, mas ele diz que apenas estava grato. E nota que a garota estava com sono, então sugere que eles se revezem para dormir, e ela podia ser a primeira. Mas a garota pede que ele durma primeiro, já que devia estar cansado de usar muita magia de cura. Ele aceita a oferta e começa a chover, e Inukami pergunta se ele já estava dormindo. E o garoto diz que ainda não e pergunta se aconteceu algo, e ela pergunta como ele se sentia ao ser invocado nesse mundo e se queria voltar ao mundo antigo. E ele responde que era uma pergunta difícil, porque ao mesmo tempo que queria retornar, ele também queria ficar. E Inukami admite que não queria voltar, mas Usato já imaginava os seus motivos, já que afinal ela gostava muito mais deste mundo do que o antigo. Ela confirma e confessa que não tinha nada que a faça ter apego ao antigo mundo deles, já que desejava abandonar o seu eu vazio junto à sua família e amigos, para permanecer nesse mundo que sempre sonhou, porque agora tinha a oportunidade de se libertar de suas correntes, já que nada estava limitando, e finalmente conseguiu a liberdade que tanto sonhou. E Usato fala que estava tudo bem pensar dessa forma, deixando ela surpresa, porque não seria estranho se ele estivesse completamente desapontado com ela, mas ele diz que sempre pensou a mesma coisa e queria mudar sua vida onde nada acontecia, assim como seu eu que não fazia nada acontecer, e admite que pensava a mesma coisa. E quando chegaram nesse mundo, ele apenas se preocupou em não atrapalhar ela e Kazuki, mas agora, como parte da equipe de resgate, ele firmou sua determinação em proteger os dois, além do povo do reino. E pergunta o que ela queria, e Inukami diz que também queria proteger esse lugar porque era a grande heroína. Usato sorri e promete que eles iriam salvar o povo do reino juntos, para protegerem o lugar que construíram, e Inukami nota que ele se tornou bem forte. E ele comenta que ela se tornou bastante humana, já que antigamente era uma pessoa inalcançável. Ela fica bolada com sua frieza e admite que preferia ter uma relação mais próxima com ele do que ser apenas admirada, fazendo ele ficar envergonhado, e por isso ele decide dormir, mas claro que Inukami o provoca, porque afinal estava feliz por ter conseguido conversar com ele. E no dia seguinte eles voltam a caminhar e algo chama a atenção dos dois, mas eles acabam sendo surpreendidos por Bluerin, que estava acompanhado de Haruko, que estava acabado porque o filhote
de urso tinha saído correndo enquanto eles procuravam na floresta. Então ele achou que talvez ele tivesse encontrado algo e por isso fez de tudo para acompanhá-lo. Inukami fica impressionada porque ele deve ter sentido o cheiro de Usato e o urso sente outro cheiro. Ele segue Blurin e Inukami fica curiosa sobre que lugar seria esse. E Usato responde que era a caverna onde ele morava junto aos seus pais que perderam a vida para um grande monstro cobra. Mas o urso volta até ele e Inukami diz que provavelmente ele estava falando para eles irem logo, porque tinha certeza que Blurin já decidiu que o lugar dele era ao lado de Usato. E o chama para retornarem. Usato segura sua mão e diz que agora eles poderiam retornar para casa onde era o lugar deles. Usato e Inukami retornam pro reino, onde o rei fica aliviado por vê-los bem e até pede desculpas por ter envolvido Usato em tudo isso, mas Usato diz que não tinha problema e já estava acostumado, deixando o rei curioso. Mas claro que Usato não conta que Rose o metia nesses problemas e inventa uma história que o rei acredita e pergunta como estava indo seu treinamento na equipe de resgate e Usato pensa que era algo meio difícil de responder, então ele diz que estava indo bem e percebe que essa era a resposta que Rose esperava e se questiona se ela tinha o treinado até no nível mental. E por conta do ocorrido, o rei adia o treinamento de Suzune e pede que ela descanse e os dois são liberados. Mas Rose e Siglis ficam na sala do rei. E ao sair, Usato fica curioso sobre o motivo deles estarem tão sérios, mas a conversa é interrompida por Kazuki, que estava preocupado com os dois, até a princesa corre atrás dele e diz que ele estava prestes a sair correndo do castelo atrás deles, fazendo Inukami dar risada, enquanto dizia que ele era imprudente, mas Usato lembra que ela não ficava para trás e questiona quem foi mordida por um macaquinho, deixando ela envergonhada, enquanto Kazuki e a princesa tentavam entender essa história de macaco. Mas claro que Inukami não deixa Usato explicar nada. Então eles vão pro lado de fora, onde Kazuki diz que Rose tinha o acalmado e disse que os dois não perderiam a vida facilmente. Mas Usato pensa que na verdade a floresta quem estava no modo fácil, já que aquela cobrona não estava mais lá. E Kazuki continua falando que ficou impressionado com a confiança que Rose tinha sobre ele e faz Usato pedir que ele continue com seu coração puro, porque bastava que apenas ele e Inukami continuem contaminados. Kazuki não entende muito bem, mas concorda, deixando Inukami bolada com essa história enquanto a princesa os observava. E mais tarde eles se despedem e Célia diz que todos pareciam ter um ótimo relacionamento e Kazuki parecia muito feliz com eles e ele diz que isso se dava porque eles eram do mesmo mundo. Então Célia pede que ele a deixe ter um espacinho na amizade deles e que ele a trate com menos formalidade, mas ela acaba ficando envergonhada e Kazuki concorda em chamá-la pelo primeiro nome. Mas enquanto isso, Sérgio contava que os bandidos relataram que acharam estranho ter menos monstros que o normal nas pastagens assim que atravessaram, mas depois acabaram sendo atacados por javalis na floresta. Então, se isso for verdade, os monstros das pastagens podem ter fugido de algo aterrorizante que vinha na direção deles e poderia ser o exército do Lorde Demônio que estava começando a agir. Então o rei pede que Siglis avise todas as unidades e os deixe preparados para agirem em qualquer momento. Siglis e Sérgio se retiram e Rose continua com o rei, que faz um pedido que normalmente não seria feito à capitã da equipe de resgates. Mas Rose já sabia o que ele queria, afinal ela tinha as pernas mais rápidas do reino. Então com certeza ele queria que ela confirmasse a localização do exército. O rei confirma e Rose começa a se retirar. Mas o rei pede que ela espere e pergunta se ela não consideraria liderar as tropas novamente, mas Rose nega, porque não era tão nobre quanto ele pensava. Mas o rei questiona o motivo dela se menosprezar tanto, já que era a única usuária de magia de cura que alcançou uma posição tão elevada, e pergunta se ela ainda pensava naquilo, e Rose confirma, já que nunca iria se esquecer, apesar de ter aceito que seus homens perderam a vida e que ela não poderia curá-los. E essa cicatriz em seu olho nunca a deixaria esquecer o que tinha acontecido, apesar do rei dizer que não seria sua culpa, mas Rose acreditava que sua presunção tinha os feito perder a vida. E foi nesse momento que ela percebeu que não importava
importava o quão talentoso e confiante você seja, já que tudo acabava ao perder a vida. E essa cicatriz era o seu castigo para nunca se esquecer de seus pecados. E por isso ela criou a equipe de resgate, já que queria uma unidade que salvasse os outros em vez de lutar, e graças a ela muitos soldados foram salvos há 2 anos. E por isso o rei pergunta se ela ainda não tinha atingido seu objetivo, e Rose nega, já que tinha mais um motivo para ter criado a equipe de resgate, e seria para encontrar um subordinado que não perdesse a vida, o que o rei acha humanamente impossível, apesar de Rose falar que era para isso que servia seu treinamento. E a magia de cura era a capacidade de superar os limites humanos e a força mental para suportar tudo, e ela tem procurado alguém que atenda a todos esses 3 critérios. Então o rei questiona se ela estava falando de Usato, e Rose confirma, já que ele era o subordinado ideal e tinha um ótimo instinto de sobrevivência, adaptabilidade e vontade de viver, e odiava perder, além de sempre mostrar sua veia desafiadora e nunca se curvar, e até parecia com aquele pirralho atrevido que pereceu em seus braços. E por isso ela decidiu transformá-lo em seu usuário de cura ideal. Ela pede desculpas por ter se excedido e vai patrulhar, deixando o rei pensativo. Mas vamos até Usato, que recebia a carta que Rose tinha deixado para ele, e ao abri-la ele encontra uma outra carta fechada, além de uma carta endereçada a ele que pedia para ele entregar a outra carta a um endereço. E enquanto isso, o exército do Rei Demônio terminava uma ponte. O Cavaleiro Negro diz que a comandante parecia tão empolgada que era meio irritante, e ela pergunta como ele ousava falar assim com uma superior, e ele se retira e pede que ela o chame quando a ponte estivesse pronta. E logo em seguida Hyrule vai até a comandante e diz que a construção parecia estar indo bem, e ela confirma, já que iriam terminar em algumas horas, para enfim invadirem o reino, mas seus homens a alertam sobre alguém do outro lado. Mas ela não liga, já que eles iriam terminar antes que ele consiga reportar. Mas a Capeta é surpreendida por um tronco que destrói a ponte. Ela questiona o que tinha acontecido e percebe que quem estava ali seria Rose, e fica indignada enquanto Rose retornava, e pensava que planejava apenas fazer o reconhecimento, mas pelo menos agora eles teriam alguns dias de vantagem. Mas voltamos para Usato, que segurava o mapa de Rose. Ele passa pela barraquinha da velhinha das frutas e continua andando, enquanto uma garota o observava. Mas Usato finalmente chega no lugar marcado e encontra uma garota que reconhece sua roupa da equipe de resgate, então ele só poderia ser o novo recruta. Ele confirma, e a garota se lembra que seu irmão tinha contado sobre ele, e seu nome era algo que a lembrava coelho, ou melhor, guaxinim, quer dizer esquilo. Mas Usato se apresenta, e ela também se apresenta como Ururu, a irmã de Organ, então também seria um usuário de magia de cura, e esta era a clínica que eles administravam juntos. E agora seu irmão estava examinando um paciente. Ela deixa Usato dar uma espiadinha enquanto Orga examinava e curavam a criança, deixando Usato impressionado que a cor de sua magia era intensa e sua mana parecia fluida e era completamente diferente da sua. E depois de curar a criança, ele recebe a carta que Rose tinha mandado, e Ururu pergunta como estava o pessoal da equipe de resgate, e ele diz que suas caras estavam ainda mais assustadoras, fazendo ela dar risada. Ela admite que sentia falta da comida de Alec, e Usato se lembra que ela também fazia parte da equipe, apesar de Ururu não ter conseguido continuar com o treinamento, assim como ele. Mas seu irmão fica sério após ler a carta, mas Usato pergunta o motivo de Ururu ter saído da equipe de resgate, e ela explica que era um pouco melhor que seu irmão em curar os outros do que a si mesma, mas o principal motivo seria que ela estava preocupada com ele, o fazendo dar risada. Mas ela continua falando que se sentia um pouco culpada, porque quando se juntaram à equipe de resgate, Rose ficou muito entusiasmada em treiná-los, e a equipe tinha acabado de ser formada, mas eles não conseguiram acompanhar o treinamento de Rose, apesar de se esforçarem muito, e até ficaram com medo dela, que era um
pouco fanática na época, mas agora ela parecia feliz, fazendo Zato pensar que seria porque ela tinha conseguido um novo saco de pancadas, mas um homem entra na clínica e pede a ajuda de Orga, porque um amigo caiu do telhado em cima de duas pessoas, então Orga pede a ajuda de Zato, e eles vão até os feridos, onde Orga pede que o Zato cuide de um deles, e o Zato pensa que apenas usou sua magia em Orga e Inukami, seus ferimentos não eram tão graves, mas assim que a guerra começasse, ele iria ter que curar pessoas com ferimentos muito piores que este. Ele começa a usar sua magia e pensa que era para isso que estava treinando tanto, então Orga aconselha que ele se acalme, porque não importava quem era ou onde ele estivesse, já que ele tinha o poder de curar a pessoa à sua frente, e tudo o que precisava fazer era acreditar que conseguiria curá-lo, fazendo Zato se lembrar das palavras de Kazuki sobre Rose ter total confiança nele, e o faz se questionar como não poderia confiar em si mesmo se até Rose acreditava nele. O Zato agradece Orga pelo conselho e consegue curar o homem, e em seguida eles voltam para a clínica. Orga o agradece pela ajuda e Ururu diz que tinha sido perfeito, e o homem estava surpreso que não sentia mais nenhuma dor, então Orga admite que iria adorar se ele viesse ajudá-los na clínica de vez em quando, já que às vezes era complicado para os dois. Então Ururu provoca seu irmão, já que ele era muito fraco, fazendo ele dar risada, mas agora o Zato se despede deles, e Ururu diz que ele tinha mandado muito bem ao dar o conselho ao Zato, mas ele fica sério e fala sobre a carta de Rose, que tinha sido um aviso para se prepararem para a guerra que seria em breve, e ela e o Zato não tinham experiência em campo de batalha, então nessas horas tudo em que você precisa confiar é na própria capacidade. Embora ele tenha certeza que Rose tenha trabalhado bem nessa parte, mas ele faria o seu melhor, deixando Ururu pensativa. Mas enquanto isso, o Zato comprava as frutas de Blurin, e aquela garota com orelhas de gato encosta nele e diz que ele era o único que podia ver, então isso devia significar que este era um futuro que apenas ele podia mudar. Seus olhos começam a brilhar e o Zato enxerga um cenário caótico, onde vários soldados eram eliminados, e diante dele, Inukami e Kazuki perdiam a vida para um cavaleiro de armadura negra, e a menina diz que este era um grande favor, que ele tinha o dever de retribuir. Ela vai embora e o Zato fica em choque e se pergunta o que tinha sido aquilo. O Zato corre atrás da raposinha e se pergunta o que tinha sido aquela visão, mas ele não consegue encontrá-la, apesar da garotinha estar observando enquanto pensava que ele era sua única esperança. E o Zato continua procurando pela garotinha, mas Rose acaba o encontrando e pergunta que confusão era essa que ele estava causando, fazendo o guarda correr de medo dela, enquanto o Zato dizia que entendia o seu sentimento, mas Rose se irrita e segura sua cara, mas o Zato consegue contornar a situação e pergunta onde Rose estava, e ela diz que foi visitar os arredores do reino para fazer um reconhecimento e descobriu que o exército do Lorde Demônio estava construindo uma ponte para invadir o reino, mas ela destruiu a ponte, então eles ficariam bem por um tempo. E antes de continuar, já vai deixando aquela inscrição para me ajudar a continuar trazendo cada vez mais animes para vocês, e não se esquece de curtir e comentar bastante, porque isso me ajuda demais. Mas chega de enrolação e bora pro anime. E enquanto retornavam para casa, o Zato perguntava sobre a raposinha que Rose conhecia e tinha aparecido de repente no reino há cerca de 2 anos, e era surpreendente que ela tinha conseguido escapar sozinha dos bandidos, mesmo sendo tão nova, já que o povo fera era considerado presas valiosas, porque alguns possuíam afinidades mágicas especiais, além de terem boa aparência. Então o Zato pergunta se eles poderiam mostrar ilusões estranhas como pesadelos ou futuros terríveis, e Rose responde que tinham alguns entre o povo fera que eram conhecidos como oráculos do tempo e podiam ver o futuro, mas isso era extremamente raro e geralmente eles eram bem protegidos em seus territórios. Ela questiona o motivo de sua pergunta, mas o Zato diz que não era nada e apenas leu algo sobre isso em algum livro, deixando Rose curiosa enquanto ele pensava sobre a possibilidade dela realmente conseguir ver o futuro. Mas Rose se despede dele, já que precisava falar com o rei, e
ao chegar no castelo, Rose faz seu relatório sobre a fronteira e o rei a agradece por atrasar a invasão, mas ela diz que eles deveriam estar concluindo uma nova ponte em breve. E por isso o rei decide que iria anunciar a invasão do exército demoníaco no dia seguinte e pede que Siglis chame os heróis, já que queria contar para eles primeiro. E vamos até Kazuki, que estava curioso sobre o motivo dessa convocação de emergência, apesar dele e Inukami suspeitarem do motivo. Então os dois entram na sala do rei, mas enquanto isso o Zato não conseguia dormir, por estar curioso sobre aquilo, se seria uma visão profética ou não, e também sobre o que ele devia fazer, já que aquela garotinha tinha dito que ele era o único capaz de alterar esse futuro. Mas algumas luzes chamam sua atenção e ele até pensa que seriam fantasmas, mas na verdade era a Kazuki que estava o chamando. Então os dois se encontram e Kazuki pede desculpas pelo horário, mas o Zato diz que não tinha problema, já que afinal ele também não poderia dormir à tarde, já que era o grande herói, mas Kazuki parecia incomodado. E o Zato pergunta se tinha acontecido algo e ele revela que o rei tinha os avisado que a guerra contra os demônios começaria em breve. E como ele já imaginou que isso iria acontecer, ele não ficou surpreso, ao contrário de Inukami, que ficou empolgada, enquanto a ideia de realmente ir pra batalha não o deixou dormir. Então ele saiu do castelo e de repente estava ali e admite que estava com medo de ir pra guerra. E mesmo quando saiu pra lutar contra monstros no treinamento, ele teve muito medo e suas pernas congelaram quando os viu pela primeira vez, e depois de finalmente ter os derrotado, ele percebeu o quão otimista estava olhando para as coisas. E era extremamente assustador saber que o exército do Lorde Demônio iria lutar contra eles com a intenção de tirar suas vidas. Mas as pessoas desse reino têm sido muito gentis com ele, o apoiando e esperando grandes coisas. E isso era ainda mais doloroso, então o Zato diz que ele era bonitão, deixando Kazuki confuso, enquanto o Zato dizia que achou que ele nunca ficaria inseguro ou que nunca teria medo de nada, e agora ele sabia que o fato de criarem sua imagem por conta própria o colocava sob uma pressão tremenda, embora isso seja algo bom, já que não precisava corresponder às expectativas das pessoas e não tinha problema colocar seus próprios sentimentos em primeiro lugar de vez em quando. E Kazuki pergunta como Zato se sentia sobre tudo isso, e ele responde que iria pro campo de batalha para salvar as pessoas que lutam contra o exército demoníaco, apesar de estar apavorado. Mas foi o que ele tinha decidido, fazendo Kazuki questionar como ele podia aceitar isso, já que foi arrastado para esse mundo por um acidente e agora poderia perder a vida. Mas o Zato responde que podia ser verdade, que a forma como foi arrastado foi meio confusa, mas ele passou por diversas experiências desde que chegou ali e muitas vezes foi difícil, mas teve sorte de conhecer todo tipo de gente que o aceitou mesmo tendo sido trazido por acidente, e mesmo assim o mostraram um caminho a seguir, e agora ele queria salvar todas as pessoas, incluindo Kazuki, que fica surpreso enquanto ele dizia que lutando como grande herói ou não, ele ainda continuava sendo seu amigo, fazendo Kazuki dar um tapa no próprio rosto e se chamar de patético. Mas agora ele estava decidido a lutar para proteger o Zato e Inukami, apesar de não saber se isso realmente seria lutar como o grande herói, mas mesmo assim iria lutar para proteger seus amigos, e como o Zato decidiu lutar, ele não poderia se encolher ou recuar do combate, então iria enfrentar esse medo e tudo que viesse pela frente, já que ao pensar que estava junto a ele, se sentia muito bem apoiado. Então o Zato promete que eles iriam proteger esse reino e seu povo juntos, mas logo ele fica envergonhado, enquanto Kazuki perguntava sobre o que ele estava falando, já que estava muito feliz por ter o conhecido. E depois de boas risadas, eles se despedem, mas Inukami o provoca, porque não sabia que aquele era a tal amizade masculina. O Zato até tenta fugir do assunto, mas Inukami insiste e fica decepcionada com sua reação, e ele diz que sabia
que ela devia ter percebido que Kazuki não parecia bem, então o seguiu porque estava preocupada. E ela confirma, mas percebeu que ela não era necessária e parece que Kazuki já tinha se decidido e o Zato admite que não queria que ele lutasse, então Inukami questiona se ele também não queria que ela lutasse. E ele nega, apesar dela ser diferente de Kazuki, já que era alguém que tinha decidido ficar nesse mundo. Ela concorda e decide retornar pro castelo, já que as coisas ficariam agitadas no dia seguinte. Então os dois se despedem. E na manhã seguinte, o rei anuncia que o exército demoníaco estava avançando, então deviam interceptá-lo. E a força do exército conseguiu os expulsar 2 anos atrás, e agora eles iriam retornar ainda mais fortes. Mas não deviam ter medo, já que também não eram os mesmos e poderiam contar com os grandes heróis, que iriam ajudá-los. E além disso, tinham a equipe de resgate, que os apoiou muito há 2 anos atrás, e mais uma vez estariam no campo de batalha para curar os feridos. E apesar de algumas pessoas estarem inquietas, ele tinha certeza que o reino seria vitorioso, e no dia seguinte eles partiriam rumo à vitória. E mais tarde, Kazuki se encontra com Célia, que estava aflita, e ela pergunta se ele realmente iria pro campo de batalha. E ele confirma, então Célia diz que iria rezar por sua vitória, e Kazuki a agradece porque com certeza iria proteger o reino. Ele se despede da garota e a chama pelo primeiro nome, deixando Célia emocionada. Mas enquanto isso, Ururu estava emocionada com a fofura de Blurin. Ela até tenta fazer carinho no ursão, mas ele não deixa. Nem mesmo Kururu deixa ela fazer carinho nele, deixando a garota decepcionada, enquanto Zato corria para ajudar Orga, que o agradece, e o Zato diz que Ururu parecia sempre estar feliz, mas ele responde que na verdade ela estava muito nervosa, já que assim como ele, seria sua primeira batalha. Mas Tong avisa que Rose estava chamando Zato pro seu quarto, deixando ele nervoso. Mas mesmo assim ele entra no quarto de Rose e ela pergunta se ele se lembrava do que ela tinha dito sobre o seu papel no campo de batalha, e o Zato responde que ele deveria curar os feridos na linha de frente, e Rose confirma, mas avisa que eles não iriam sair no início da batalha e iriam curar os primeiros feridos trazidos por Tong e os outros, junto a Ururu e Orga, já que não iria adiantar estarem na linha de frente enquanto não tivesse feridos. E como a linha de frente era caótica, eles se tornariam alvos fáceis, e aconselha que o Zato seja extremamente cuidadoso quando forem para a linha de frente, para não errar quem deve ser salvo. Ele questiona se ela estava dizendo para não salvar um inimigo, e Rose o chama de idiota porque não era para ele fazer curas desnecessárias, como tentar salvar um soldado com ferimento leve enquanto batalhava, já que isso iria atrapalhá-lo. Então devia ser rápido para decidir quem precisava dele e quem não precisava. O Zato confirma e Rose o entrega uma caixa, e quando ele abre, se depara com o uniforme oficial da equipe de resgate, que tinha sido feito para se destacar no campo de batalha. Então o Zato experimenta e fica muito empolgado, e Rose diz que ele parecia muito bem com ele e valeu a pena treiná-lo, mas ela o avisa que os usuários de magia de cura não eram imortais, e ele devia se lembrar que tudo acabava quando não estava mais vivo, e a pior coisa que ele poderia fazer no campo de batalha era não valorizar sua própria vida. Então o Zato responde que sabia disso e também não queria perder a vida. Mas Rose pergunta se ele era burro, já que isso era fácil de se dizer, e conhecia pessoas que perderam a vida depois de fazerem o mesmo discurso, e também conheceu tolos que se arrependeram tanto que não queriam mais estarem vivos. Então ele não devia desvalorizar sua própria vida, já que um verdadeiro membro da equipe de resgate também protegia a si mesmo e não devia fazer coisas estúpidas pelos outros, senão ela mesma iria acabar com sua vida antes do inimigo. E o Zato responde que então iria proteger a todos, incluindo a si mesmo, já que foi ela quem o disse, para continuar proclamando seus ideais, fazendo Rose
e sorrir, enquanto pedia pra ele não se esquecer de suas próprias palavras. E ao sair do quarto dela, ele se lembra daquela visão e pensa que não se importava se aquilo foi uma visão profética ou não, já que estava claro o que ele devia fazer, então não iria deixar Kazuki e Inukami perderem a vida. Finalizando assim o 7º episódio, muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento, valeu e até a próxima! Quem ficou até aqui escreve batata. É isso, falou!